sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora, muito mais que rádio. Nós somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Você que acompanha o programa Bastidores nesta terça-feira. Sempre lembrando que a Educadora é rádio com imagem, é rádio que virou TV. E você, claro, nos acompanha pelo radinho comum ou pelo seu celular, pelo seu PC. Estamos ao vivo pelo Facebook e no YouTube. E você já pode começar a mandar as suas perguntas, porque o assunto hoje é de interesse público. A gente vai falar sobre liberdades. Qual é o limite da liberdade de expressão? Será que é saudável uma liberdade irrestrita? Até onde vai a opinião de um jornalista ou de um cidadão comum na rede social? E onde que entra a ofensa? A gente vai entender todo esse quadro, Renata, e nós, como jornalistas, lidamos com isso todos os dias. É uma tarefa árdua, para a gente não ultrapassar aquilo que a lei permite, só que, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão é intocável, né, Renata? É isso aí, boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, você já pode nos mandar perguntas, mande também o seu comentário, a sua opinião sobre liberdades, né? Tanto a liberdade de imprensa quanto a liberdade de expressão. Muitas pessoas recorrem, né, a esse direito constitucional, a liberdade de expressão, para se expressar muitas vezes de forma equivocada nas redes sociais, não é? Compartilham muitas vezes assuntos, ofensas, né? Nós escolhemos esse tema, não é, Nani, a partir de dois temas que foram nacionais, muito emblemáticos, né? Exatamente, nos últimos dias. Condenação do apresentador, jornalista, comediante Danilo Gentili. Duas condenações na sequência. Duas condenações, exatamente. Primeira por ofensas à deputada Maria do Rosário e também ao Marcelo Freixo. E também um outro tema que nos levou a definir esse tema foi a questão do ministro Dias Toffoli, por conta da reportagem da revista Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai. Coloca a capa aí, Netinho, que a gente mandou, olha só. Esta então é a capa que foi censurada e depois, né? Depois o ministro Alexandre de Moraes, ele voltou atrás. Exatamente, a censura então imposta à revista Cruzoé. Então, este é o assunto, já podemos apresentar os nossos entrevistados. O debate vai ser bom porque, ó,
Só tem gente boa aqui, incluindo eu e Renata Reis, tá bom, gente? Brincadeira. E vocês aí de casa nos ajudem a fazer perguntas para esses gigantes que estão aqui. E eu não estou exagerando, você aí que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo aplicativo, YouTube, pela internet, está vendo aqui ao meu lado Rafael Sereno, jornalista, nosso colega de muitos anos, não é, Nani? Que é uma referência, das maiores referências do jornalismo aqui em Limeira e região. Nós temos a honra de trabalhar com o Rafael Sereno, né, por tanto tempo. Primeiramente, boa noite, Rafael. Esse tem o jornalismo na veia, né, Renata? Esse tem, sim. Então, você aí de casa está vendo que representando a imprensa limeirense, além de mim e da Nani, que a gente não pode ficar de fora, com certeza, também está aqui Rafael Sereno. Boa noite, Rafael. Obrigada por ter aceitado o convite. Rafa. Boa noite, Renata, Nani, aos convidados, doutor Luiz Bevilacqua, Leandro Consentino e a todos os ouvintes, né? Eu que agradeço pelo convite e a possibilidade de estar debatendo aqui assuntos tão relevantes, né, e tão necessários nesse atual momento do país. Muito bem, o Rafael já anunciou quem estão do outro lado, né? Leandro Consentino, cientista político, tão influente também, né? Nas análises, as análises dele provocam muita polêmica. Não tem muito papo na língua, não, na rede social. Fala o que pensa, né? Eu acho isso sensacional, sabe? Porque as análises dele são muito profundas e eu vejo o Leandro ali, né? Claro, é profissional, especialista, não é, Nani? Leandro Consentino, boa noite. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite ao Dr. Bevilacqua. Boa noite ao Rafael também. É um prazer estar aqui podendo debater com vocês e trazendo um pouco do debate acalorado das redes sociais aqui para a rádio também, né? Para a gente poder dividir esse microfone aqui com tanta gente boa e tentar chegar num denominador comum sobre esses temas que tanto têm atormentado a gente nos últimos tempos. Assim, eu acho que é super importante, super válido esse debate. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E também Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua, promotor de justiça atuante aqui em Limeira. Tantas promotorias, né, Nani? Ele atua, né? Promotoria do consumidor, promotoria do patrimônio público. Eu conheci o Dr. Bevilacqua no meio ambiente, né? Meio ambiente, onde provavelmente deve atuar aí nos próximos dias ou meses, não sei, mas Dr. Bevilacqua também, muito obrigada, representando na área aqui criminal também, né, Dr. Bevilacqua, os operadores do direito, muito obrigada por ter aceitado o convite, doutor que também é muito atarefado e aceitou vir aqui falar conosco ao vivo, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, doutor. Esse trio de feras aí, o Rafael, a Renata, o convidado Leandro, para mim é sempre um prazer, né, debater, principalmente com a imprensa, a boa imprensa brasileira, a boa imprensa limeirense, que é parceira do Ministério Público, né? Salutar um país democrático, que as instituições sejam fiscalizadas, questionadas, e quem faz esse papel muito bem é a imprensa. Então estamos aqui, na condição até na área da docência de direito constitucional, para poder debater com vocês ideias e aprender bastante em relação a esse tema extremamente acalorado. Renata, e como o doutor Bevilacqua citou, então, a Constituição, para a gente começar o debate, vamos ter, então, a noção da letra da lei. O que diz a Constituição, doutor Bevilacqua, em relação à liberdade de expressão? Então tá bom. A gente tem que começar antes da liberdade dos artigos, e eu já elenquei alguns aqui, e não vou querer ser técnico, porque primeiro premissa no direito constitucional, e isso até o ministro Alexandre de Moraes escreve no livro dele, como todos os constitucionalistas escrevem em seus livros, não existe princípio nenhum absoluto. Por quê? Nenhum artigo de Constituição, nenhum artigo de direito fundamental pode ser absoluto, sob pena de sacrificar um outro direito tão valioso quanto. Então, para que haja coexistência de direitos, nenhum direito pode ser absoluto. Até a vida, a Constituição relativizou. Vou dar um exemplo. A Constituição, no artigo 5º, está lá que é proibida a pena de morte, mas absolutamente não. Tem a exceção. Cabe pena de morte no Brasil em caso de crime de guerra. Se o Brasil se encontrar em guerra externa e alguém cometer o delito de traição, poderá ser morto pelo Estado. E a morte se dá por fuzilamento. Está lá, é constitucional, ninguém questiona. Como se nem a vida e a liberdade também é relativizada. Você perde a liberdade. É proibida a prisão perpétua. Então, 30 anos. É o máximo de pena, mas você perde a liberdade. Então, vamos partir. A nossa discussão, isso que eu vos falo, é algo pacífico, né? Então, o que acontece? Se não existe nenhum direito absoluto, todos são relativos. O que o Supremo tem que fazer é fazer essa mensuração.
quando vai prevalecer um, quando não vai. E eu começo com o artigo da Constituição, que é o artigo 220, que fala exatamente da manifestação do pensamento, criação, expressão e informação. A manifestação do pensamento, a criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Aí você fala, pô, mas peraí, se não vai sofrer qualquer restrição, é absoluto. Vírgula, continua o Constituinte, observado o disposto nesta Constituição. Lá embaixo, no parágrafo 2º... Estamos falando aí também da liberdade de imprensa. Estamos falando, em especial, da liberdade de imprensa. Temos que saber a diferenciação da liberdade de imprensa, do veículo informativo, da liberdade de informação. É claro que a liberdade de imprensa traz no seu conteúdo a liberdade de informação e de pensamento, né? E do que um cidadão ter a liberdade de pensamento. A Constituição garante aqui a liberdade de informação, criação e pensamento. E lá no parágrafo 2º, e aí vem a pá de cal, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então ela vetou estas características de censura. Não vetou toda e qualquer censura. Aí, se você for lá para o artigo 5º, em especial lá, que são direitos fundamentais, ou seja, são cláusulas pétreas, o que isso quer dizer? São direitos que você não consegue mais retirar da Constituição Federal, né? São direitos que o Supremo tem que zelar, o Ministério Público tem que zelar. E lá no artigo 5º, a Carta-Mãe, a Constituição Federal Brasileira, ela traz vários dispositivos. E eu chamo especial atenção no inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, quem fala tem que mostrar a cara. A gente recebe no Ministério Público muitas denúncias anônimas, né, que a gente tem que checar primeiro para depois deflagrar uma investigação. Porque se ela for caluniosa, injuriosa, difamatória, a gente tem como responsabilizar o denunciante. Então, por isso que a denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça até anula algumas determinadas investigações quando só tem denúncia anônima. O inciso 6º diz, é inviolável, é esse que vocês querem, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, garantido na forma da lei a proteção aos locais, que trata de liberdade de consciência. Inciso 7º, inciso 9º, o inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, independentemente de censura ou licença. Quer dizer, aí é que entra o trabalho... Vocês. Nosso. Independentemente de censura. Aí vem o inciso 10. Esse eu quero um pouquinho mais de compreensão aqui, de atenção. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, vejam, o que eles têm uma teoria lá, para falar da responsabilidade. Quem fala se responsabiliza pelo que fala. Não interessa quem. Juiz, promotor, imprensa, cidadão comum, falou, tem que se responsabilizar. Tem que provar, falou a verdade, falou a verdade, prove a verdade. Falou a mentira ou noticiou a mentira, né? Vai responder. Então, o que está se discutindo? Não fale. Não interessa. É isto que a jurisprudência hoje já está mostrando. Que para um país ser inteiramente Foi isso que o ministro Dias Toffoli tentou fazer. Não fale. Não fale. Não fale. Isso, por exemplo, eu até me penitencio, porque eu já fui vítima, e já tem processo com trânsito em julgado, ações indenizatórias vai contar que essa ganhei. história, né, Renata? Depois a gente vai entrar nessa história também. E tomei uma medida cautelar que foi interpretada como censura. Eu entrei com um pedido, o nosso advogado da Associação Paulista do Ministério Público, contra determinada pessoa que estava em redes sociais e, a meu ver, provadamente, porque transitou em julgado, né, dizendo que era mentira, dizendo absurdos sobre mim com invencionices. Não existia nada. E inventou. E eu, obviamente, tomei as cautelas para proibir ele de dizer aquilo. Foi um equívoco jurídico meu. Tanto que foi um equívoco jurídico nosso, que o próprio Tribunal de Justiça reformou. E o que o Tribunal de Justiça disse no acórdão? Olha, veja bem, eu não posso proibi-lo de falar, mas se falar algo calunioso, injurioso, difamatório, vai responder. E glória a Deus, respondeu. Inclusive, esse indivíduo, esse cidadão, tomou pena de regime semiaberto. Pegar cadeia por crime de palavra no Brasil é muito difícil. E pegou. Né? Então, veja bem. Então, o que a gente tem que entender? Para qualquer meio de comunicação, cidadão comum, internautas,
Se for dizer algo, diga a verdade. Se algo for dito que está sob investigação, pontue. Está sendo investigado. Se há condenação em primeiro grau, pontue. Está com condenação em primeiro grau. E aí você não foge, você está dizendo a realidade do processo. Né? Então, vir falar assim, não fale nada, você pode incorrer num pecado mortal de impedir aquele que está falando que a verdade. É a censura. E aí que é a censura. Eu gostaria até de ouvir o Rafael, Leandro também, sobre esta censura, então, imposta à revista Cruzoé, sobre e a reproduzida reportagem. Pelo antagonista, né? Antagonista, exato. O amigo do amigo de meu pai, para que todos aí se lembrem. Acho que todo mundo deve ter, né, ouvido ou lido algo sobre o assunto. O amigo, então, seria... Eles quiseram censurar tanto que todo mundo, o Brasil inteiro ficou sabendo. Pois é, mas a gente fala disso daqui a pouco. Trouxe a notoriedade. Acabou sendo... Né? Deu até porque mais o amigo é o Toffoli. É o Toffoli. Do amigo, o Lula. E o de meu pai, seu Emílio Emílio Odebrecht. E foi por conta da delação feita pelo Marcelo Odebrecht na Lava Jato, né? Os jornalistas tiveram acesso a um documento, a delação do Marcelo Odebrecht, e publicaram, então, esta reportagem. Que era esta capa. E antes, então, aí a gente lembra do que o doutor Bevilacqua agora disse, né? De que, você disse, então prova. Eles estavam com um documento. Né? E depois a gente quer entrar também nessa questão do segredo, né, de justiça quando publicado pela imprensa. Mas, assim, eu gostaria de ouvir a sua análise, Leandro e Rafael, sobre esta censura, então, inicialmente imposta por ministros do STF. Se eles erraram, né, Renata? Os dois ministros, né? O Dias Toffoli e também o Alexandre de Moraes. Eu acho que, primeiramente, a questão da censura era lamentável e o promotor já explicou muito bem o porquê a gente não pode ou não deve censurar ninguém previamente, né? Quer dizer, liberdade de expressão existe, está garantido constitucionalmente e ela deve ser usada, e aí quem fizer mau uso dessa liberdade, que arque com as consequências, que pague. Acho que ficou bem claro no raciocínio dele. Agora, o que eu acho bastante perigoso aí é a posição ou o local onde a gente está verificando isso, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem a função de guarda da Constituição, tem a função de garantir, em última instância, essas liberdades fundamentais. E é praticado por dois juízes, ali no caso, do Supremo Tribunal Federal. Mas então, isso que nos intriga tanto, né? A gente fala de censura, a gente fala, né, das pessoas que querem tentar nos calar muitas vezes, mas nós estamos falando de ministros do Supremo Tribunal Federal. Exato. Só que a diferença é que o alvo da reportagem era nada menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí tudo mudou, Não Renata. são inatingíveis, né? Pois é, isso que a gente Então, vai colocar em debate. Veja, é isso que a nação começou, a gente percebe, vocês principalmente, que estão nas redes sociais todos os dias, vocês me corrijam. Eu acho que há uma desarmonia, uma falta de sintonia no que pensa a população em comum, a própria imprensa e o que o Supremo está fazendo. Claro que o Supremo não pode julgar por populismo, para agradar manchete de jornal e agradar, né, o estádio. Não pode julgar pelo clamor da... Pelo verdade. Clamor. Mas tem muita coisa contrária, inclusive criticada por grandes doutrinadores, penalistas de renome, que estão dizendo, olha, isso aí extrapolou. Né? E isto, data vênia, data máxima vênia. Foi aluno do Alexandre de Moraes, foi meu colega. Quando ingressei no Ministério Público, ele era promotor de Diadema. E depois foi secretário da nossa Associação Paulista do Ministério Público, pediu exoneração, foi para o mundo político, depois secretário municipal de São Paulo, de Estado, ministro da Justiça, e depois chegou ao cargo máximo da Corte Suprema. Inclusive nas aulas dele, a censura é repudiada. Você abre o livro dele, está lá. Então, como é que vai tomar uma decisão dessa? Ele, claro, ele fundamentou, é uma medida cautelar, ou seja, a gente vai ver, depois a gente tira. Mas, como a Constituição disse, tratava-se de um meio de comunicação, meio de imprensa. Não era um tresloucado dizendo, né? Era um meio de imprensa. E que mostrou que tinha e o mais documentos. assustador... Mas é a forma como isso foi conduzido. Porque o Dias Toffoli abriu o inquérito sem passar pelo Ministério Público. Ali estava sem a vítima, passar pela polícia. o acusador. Exato.
E o juiz? E mais, Rafael, foi sem sorteio. Não foi feito sorteio e caiu na mão daquele que ele quis. Então, o que eu estou pontuando Rafael? é o que está na manifestação da Procuradora-Geral da República. Ofendeu-se ainda o princípio do juiz natural. Você não Exato. pode escolher a sua mercê o magistrado. Esse inquérito ele tem vários pontos bastante questionáveis, mas voltando à decisão do ministro Alexandre, o que me causou mais espanto, e aí eu acho que é um debate que a justiça também tem que ser cautelosa, que é você julgar e decidir o que é uma fake news. O Alexandre de Moraes ele justificou na sua decisão que aparentemente a publicação era uma fake news. Ele tentou conceituar o que é uma fake news. E isso é complicado, é um fenômeno novo e a justiça ela vai ter que ir analisando caso a caso para verificar o que é de fato uma fake news e o que não é. E aí você dar uma decisão cautelar é uma forma muito precipitada. Se ele tivesse pedido informações à revista ou aguardado mais 3 dias, o documento que aparentemente, a ausência do documento que embasou a decisão do ministro, o documento apareceria e a justificativa dele cairia por terra, por uma questão de 2 dias. Tanto é que depois ele Apareceu viu o que não era documento, fake news. Apareceu o documento, ele falou... E olha que curioso, apareceu um documento que era fake news, aparentemente deixou de ser fake news. Ou seja, ele precipitou, ele quis julgar uma notícia, o que não é função de juiz. O juiz não tem que julgar o que é notícia e o que não é. Ele tem que analisar se a notícia ofende direitos, viola direitos previstos da vítima, enfim, ele tem que analisar a consequência, não decidir, ainda mais de pronto, o que é notícia e o que não é. Se ele quer decidir isso, ele tem que, no mínimo, primeiro, ouvir as partes, fazer a abertura do contraditório para que depois avalie. O que ele fez foi muito arriscado. Ele arriscou, deu uma decisão baseada em fake news, 2 dias depois apareceu o tal documento e, de repente, já não é mais fake news e ele tirou a censura. Ou seja, ele passou por um desgaste totalmente desnecessário, uma atitude, assim, que, a meu ver, foi precipitada. Mas será que ele revogou apenas porque apareceram os documentos ou também por conta do clamor, do apelo que teve nas redes sociais? Até a própria corte, né, Renato? Os próprios ministros passaram a criticar. Pegou muito mal. Foi. Pegou muito mal. Todo. Não, sim, é que na fundamentação era a questão da fake news. Inclusive, aportou em meios de comunicação internacionais, né? Quer dizer, o bicho pegou, né, pra ele, né? Veja, o Rafael tocou numa questão importante. Quando você solta informação equivocada, seja por causa da fonte ou da má fé do prolator, do repórter... Da fonte, ou do repórter, né? Joga uma pitada de interpretação pessoal, você tem o direito de resposta. Quantas vezes a gente já não viu o Jornal Nacional lendo ordem judicial, né? Dizendo da retificação? Isso não se pode questionar que é ilícito, que é uma coação, que é uma censura, não. Tá previsto. Provou que é mentira, está previsto, você vai dar a resposta e vai ler a informação correta. E aí todo mundo. Claro que nós temos também, o Rui Barbosa já falava, né? Queres saber qual a consequência da ofensa à honra, né? E se é possível repará-la, é a mesma coisa de um dia com muita ventania, você com travesseiro de penas, jogar aí as suas penas, você não recolhe todas. Não recolhe. É por aí mesmo. Fica a headline, a gente sabe que muita gente passa na banca, hoje é celular, só lê a headline, não lê o conteúdo e já forma um pré-conceito de determinado assunto. Mas a Constituição é clara em relação a meios de comunicação que você não pode fazer censura prévia, né? Você não pode fazer censura prévia. E não está tornando direito absoluto porque você pode ter indenização. E o processo criminal, né? Hoje tem gente podendo ir para o cárcere por causa de crime contra a honra. Exemplo, o Danilo Gentili, que está com, se não me engano, é regime semiaberto também. Regime semiaberto. Isso. É. Mas e agora, a partir de agora, a imagem do STF? Porque isso aconteceu no STF. Né? Tudo bem, eu acho que todo juiz, todo magistrado, ele tem direito, né, de rever a sua decisão, dar um outro despacho, enfim. Mas e a imagem? Então, qual análise você faz a partir desse questionamento? Porque se a gente não pudesse apoiar no STF, a gente vai se apoiar onde? Como é que a gente fica? Essa questão ela é mais complicada ainda quando a gente pensa que há uma orquestração importante aí contra o STF, que vem de antes, inclusive, dessa decisão. Na verdade, essa decisão ajudou a jogar água no moinho de muita gente que já vinha criticando o STF,
justa ou injustamente por diversos motivos. CPI da ali, né? lava-toga e por aí E vai, questões né? de colocar um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem assistido a esse tipo de excrescência, né, para dizer o português bem claro, que eu acho que a decisão do ministro Toffoli, na verdade, ela vem corroborar esse tipo de coisa, o que não é nada bom, assim, para um regime democrático como o nosso. Então, eu acho que o perigo que a gente está assistindo também, e o doutor Bevilacqua, o Rafael, e vocês me corrigem se eu estiver errado, é da politização do judiciário crescente cada vez mais. Então, a gente está saindo de um regime onde o judiciário pretensamente deveria ser isento, ou deveria, pelo menos, guardar uma distância razoável e segura desses conflitos políticos, e ele está se imiscuindo cada vez mais nesse tipo de coisa. Então, a gente tem decisões de alguns ministros ali do Supremo, como o Gilmar Mendes, como o próprio Dias Toffoli, agora como o Alexandre Moraes, que abrem, vamos dizer, o flanco para dizer, esse cara é teleguiado por tal e qual partido, por forças políticas, o próprio Lewandowski também foi criticado por isso. Então, quer dizer, o quanto que isso, na verdade, tem aberto uma avenida para esses críticos e que podem, vez ou outra, né, solapar, não quero ser o profeta do caos, mas que podem solapar a democracia como a gente a conhece. Então, eu acho que isso é extremamente perigoso e eu acho que o judiciário tem que estar muito vigilante sobre isso, assim. E você, Rafael, em relação à imagem, né, para o STF do que ocorreu com esse episódio aí da Cruzoé? Eu acho que a maneira como o STF reagiu foi equivocada. Quando a gente fala dos ataques à instituição, e a gente vê pela internet realmente muita gente atacando, falando besteira, atacando a instituição, muitas vezes com ofensas. Não é que o STF tem que assistir isso de forma passiva. Se algum ministro se sentir com a sua honra violada, tem um mecanismo correto. Se o Toffoli, por exemplo, pedisse, solicitasse, juntasse os elementos e mandasse para a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, solicita um inquérito para abertura, para investigação, eu acho que não teria acontecido toda essa repercussão. Rafael, sabe o que você está dizendo, Rafael? É a maneira Rafael? como foi feito. Você está dizendo em forma leiga exatamente o que diz o artigo 40 do Código de Processo Penal, que eu me permito ler aqui. Artigo 40 do Código de Processo Penal. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento de denúncia. Veja o que diz a lei. Se o juiz num processo ou qualquer documento ou qualquer situação identifica a prática de um crime de ação pública, ou seja, o crime que não depende da vontade da vítima, né, vamos assim dizer, ele tem que remeter ao Ministério Público. Não está dizendo mandar à polícia, não está dizendo nomear um ministro, não está dizendo mandar ao colega, não está dizendo instaurar e presidir e investigar. Está dizendo remeter ao Ministério Público. O Ministério Público não é porque é a minha instituição, é a instituição É a que o função. Constituinte criou do Exato. Estado acusador. Você não pode confundir na mesma pessoa, que é chamado o sistema acusatório. No Brasil, adota o sistema acusatório, que é 3 pessoas distintas. O juiz, o Estado juiz, no ápice, o Ministério Público de um lado e o réu do outro, devidamente assistido por um advogado. Essa tríplice relação, que a gente fala de relação processual, tem que ser respeitada. E ainda, até membros do Supremo, há entendimentos que o juiz nem mais, embora o Código permita o juiz mandar instaurar inquérito, manda a polícia instaurar. Não ele, manda a polícia. Diz que quando ele assim age, ele está quebrando a sua imparcialidade, que é a teoria do juiz de garantia, não do juiz inquisidor. Então, tem que se evitar, porque o juiz, na investigação, ele participa. Por exemplo, eu estou no GAECO desde 2007. A gente tem que pedir medida cautelar só para o juiz, sem a parte saber, porque ela está sendo investigada, não tem processo. Então, o juiz investiga, deferindo ou não, mas ele está lá não como investigador, ele está lá garantindo os direitos do investigado. Quebro aqui o sigilo, não quebro, defiro essa ordem, não defiro a busca na casa de alguém, não defiro, como garantidor dos direitos fundamentais da Constituição. Então, por isso que a comunidade jurídica, em especial a Raquel Dodge, ficou atônita, falou assim, mas pera um pouquinho, eu sou a autoridade máxima no Ministério Público. Eu sou a que reforma a decisão de um promotor de denunciar ou não alguém. Se eu estou dizendo que é para arquivar, ele não acata, ele vai faz pedir o pra quem? controle externo Exato. também do inquérito, né? Exatamente. Ou seja, no caso, Então, ela nem tinha acesso à investigação. Ela não- Porque, nem vejam, chegou a esse ela, inquérito, né? Vamos fazer o seguinte brainstorm, a seguinte elucubração aqui. Ele, não, o seu pedido de arquivamento é genérico. Ele falou, inconstitucional, não pode. Volta para a polícia, tá? A polícia vai lá, faz tudo que o ministro mandou. Termina, ele manda para quem?
pro bispo? Pra Não onde? pode. O bispo, Desculpa. o bispo aqui não pode. Ele manda, ele vai mandar para o Ministério Público. Roda, ia cair no mesmo. Teve uma outra exato. confusão muito Ia cair no grave em Ministério toda essa Público. história, Nani. O Toffoli, ele foi citado na questão do Marcelo Odebrecht na condição, numa situação em que ele era o advogado-geral da União no governo Lula. Então, se por acaso o Toffoli sentiu que atingiu a honra dele, era a honra do Toffoli, não do STF. Porque ele pregou isso, né? Que a honra do STF... da Ele foi dar uma entrevista na aí Jovem Pan, na Band confundiu o News, e falou isso. Ele confundiu o fato dele ser o presidente atual do STF, que é uma função temporária, com a pessoa dele. Se ele se sentiu ofendido, foi por um ato enquanto ele era advogado-geral da União. Ele não tinha nada a ver com relação ao STF. Aí o que ele fez? Em vez de ele, constatado um indício de um crime, encaminhar para o Ministério Público, ele solicitou providências dentro do inquérito que estava apurando ataques à instituição. Então, ele fez uma completa mistura de uma questão envolvendo pessoalmente ele trouxe para dentro da instituição. E isso é muito grave, porque ele é o presidente do STF. Então, quando ele faz isso, ele colocou um assunto particular dele e causou todo esse desgaste em cima do cargo, né? Para a instituição STF. Então, foi uma coisa muito grave que ele não deveria ter feito, foi ter solicitado providências dentro desse inquérito. Ele tinha meios para fazer isso fora do inquérito. Ao mesmo tempo que o problema era dele, ele trouxe o problema dele para o STF. Agora, se não tivesse havido esse clamor todo, né, que teve no Brasil e no mundo, você acredita, Leandro, que teria aí sido revogada essa decisão? Como seria, na sua visão, aí o comportamento destes ministros que já se mostraram que tratoram mesmo quando o assunto é direcionado a eles? Acho que não haveria, de forma alguma. Concordo com o promotor que não haveria. O clamor das ruas é o que determinou, de fato, esse recuo. Mas o que me interessa saber é, para além disso, agora o que vai acontecer, né? Como é que a gente vai administrar essa situação? Afinal, a quem você recorre quando um ministro do Supremo Todo-Poderoso muda uma interpretação ali vigente ou deixa de guardar a Constituição que ele tem que guardar ali, né? A gente tem o Conselho Nacional de Justiça, ele é competente, eu não sei, é uma pergunta mesmo, ele é competente para ingerir sobre alguma coisa disso? Ou a gente tem que buscar outros meios? Alguns já falam em impeachment de ministro do STF, eu acho isso uma temeridade bastante grande, mas tem muita gente buscando esse tipo de coisa que nunca se ouviu, né? Exatamente. Jamais se cogitou fazer uma atitude tão drástica. Ninguém está acima da lei. Isso não é só um jargão jurídico ou até popular. Todos nós, no Estado Democrático de Direito, estamos sob a Constituição e as leis. E eu sempre digo aos meus alunos, quem é a polícia do Senado, do Supremo? Quem é? É o Senado Federal. Artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal, inciso 2. Olha que interessante. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Então, não estou dizendo aqui, deixo bem claro que e é o caso, né? Não, sim. São atos geradores de impeachment ou que eles cometeram crime de responsabilidade. Estou só dizendo que a Constituição Federal prevê. E o Senado Federal é eleito pelo povo. Então, a gente vê o Carvalhosa, né, o advogado lá fazendo vários pedidos de impeachment. E o que eu acho que tem que mudar nesses regimentos internos é um absurdo. O presidente do Senado Federal ter o poder de pautar ou não, a seu bel prazer, um pedido de impeachment. Da mesma forma ocorre com a Aí Câmara. sim é um poder supremo, não, né? Aí sim é um poder ditatorial. Que é de questionável constitucionalidade. Não, eu pauto se eu quiser, eu pauto se eu não quiser. Não é. Né? Tem que se levar ao plenário. Se a maioria do Senado quiser investigar, quiser interpretar ou não, cabe à maioria do Senado. E tem um outro aspecto também do Senado. O Senado não tem apenas a responsabilidade do controle, da fiscalização, né, dos atos dos ministros do STF, mas tem também o controle prévio. Quem aprova a indicação de ministro do STF, a pessoa é indicada passa por uma sabatina, por né? uma sabatina. O que a gente vê
muitas vezes, uma sabatina que é praticamente Pro forma, né? inútil, ou seja, é uma mera formalidade, não se discute com profundidade grandes temas, né? É uma questão puramente Alguém política. nunca passou por essa sabatina? E Só não vai passar se não cair nas graças políticas. Né? então é uma Não por falta responsabilidade de conhecimento. Agora, a responsabilidade dupla do Senado, tanto na indicação prévia, na aprovação do nome e depois na fiscalização. É só o fato da indicação dos ministros do Supremo partir do presidente da República, isso também a gente já... Então, mas Então- o filtro seria o Senado, né? o filtro problema é o Senado, é que essa mas sabatina, como é o um Rafael político que pontuou, passa numa né? casa política, então assim... Mas isso é assim no mundo inteiro, né? Sabe por quê? A justificativa é... Às vezes o mundo político fala assim, eu tenho que passar por um mandato, eu tenho que prestar contas ao cidadão de 4 anos. Mesma coisa diz o chefe do executivo, das 3 alçadas, executivo municipal, estadual e federal. Aí pergunta assim, mas e o juiz? E o promotor? Não passam. Nós não passamos porque as peculiaridades da função, se nós passarmos por mandato, como é nos Estados Unidos, eu acredito que o Brasil não está ainda com maturidade política para ter indicações políticas para promotor e juiz. Já tem, né? Nós sabemos a composição dos tribunais, da cúpula, da palavra final, já tem composição. Mas a justificativa constitucional é o seguinte, precisa ter a mão do povo. Então, se o presidente da República, que é o chefe supremo da nação, ali posto pela maioria do povo, ele é que indica a composição do judiciário. E aí vem a participação do legislativo. Que da sua representa Câmara todos Alta, os estratos. todos os 27 unidades federativas que abençoa, né? Que hoje eu tô... Chancela. Bispo, benção. Hoje... Então, vai lá e homologa. Então, você justifica assim. Então, veja, quem que o eleitor tem que cobrar? Também o legislativo. Por isso que é importante, muitas vezes... E o executivo. Quem Não, indica mas quem muitas aprova. vezes o eleitor não sabe quem cobrar. Isso. E muitas vezes a pessoa vota no senador sem saber que ele é o responsável por aprovar o nome no... Ele é o responsável por pôr e por tirar. Por tirar. E por tirar. Não há, salvo o melhor juízo, num governo democrático, histórico precedente de impeachment de ministro do Supremo. Mas há previsão legal para isso. Sim. E, bom, aí é um outro assunto. Olha Agora, só, o Pablo mas- Biasotto está Tem dizendo que várias Barata perguntas aqui. Ribeiro não passou na sabatina, foi em 1894. 1894, 1889, Oxi. nós estávamos na República, na 1824 nós tivemos a Constituição Imperial, 1889 é republicana. Então, foi quando? Faz tempo, hein? 1894. Barata Ribeiro. Não, nós já tivemos nomeação de Procurador-Geral da República médico. Então, por isso que a Constituição Federal deixa claro que só membro da carreira hoje. Mas nós tivemos. É, e ele está dizendo que ele também era médico, mas ele tinha notório saber. Rábula. Né? Coisas de Brasil, Pois né? é. Temos aqui já algumas perguntas a serem feitas, mas antes até da gente partir para alguns dos questionamentos, é importante a gente discutir sobre a situação do Danilo Gentili. Me permite, daí- antes de fechar, Claro, só Leandro. um adendo. Não tá fechado não, a Aham. gente continua aqui. É só uma coisa importante, porque eu acho que a gente fala da previsão do impeachment, a previsão de indicação dos senadores para o Supremo, e eu estou longe de defender, eu concordo plenamente que eles têm que ser cobrados por isso, mas a gente esquece que lá na frente, muitos deles temem enfrentar esses futuros ministros do Supremo, porque eles sabem que em algum momento eles vão ter um embate ali se eles tiverem algum tipo de problema com o Supremo Tribunal Federal, né? Aí a gente cai na questão do foro privilegiado, né? Se eles vão ser julgados ali por ministros do Supremo, que eles podem ter criado alguma saia justa ali na época da sabatina, eles necessariamente não vão querer criar muito tipo de enfrentamento com esses caras na sabatina deles, porque eles sabem que amanhã eles podem encontrar esse cara na função de julgador dele também. Dando a canetada, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que olhar pelos dois lados. Aí, de novo, não é questão de defesa, mas é questão de olhar o processo como um todo. Ali dá para entender, não dá para aceitar, mas dá para entender por que eles As agem razões, da forma como eles agem também. E acho que a gente tem que cobrar mais ainda por conta disso. Ô, Renata, você tocou nesse assunto do Danilo Gentili e acho que o contraponto que a gente deve fazer é o seguinte. Acho que aqui nessa mesa todo mundo entendeu que o que ocorreu foi realmente uma censura em relação à revista Cruzoé e o antagonista. Ok. E agora o outro lado, as condenações que Danilo Gentili, a gente já vai falar aqui, né, Renata? As condenações. E aí? Foi uma censura? Foi um cerceamento do trabalho de um
Eu não acho que ele é jornalista, viu, Renata? Mas assim... Não, de formação ele é. Não, sim. O Cajuru também era. O Cajuru também. Hoje de senador é recordista de processo. Recordista. Então, e aí? Aí no caso do Danilo Gentili, essas duas condenações que ele sofreu, né? Da Maria do Rosário, não, do Freixo. Do Freixo. 20 mil reais, porque ele deu a entender que o Freixo era um assassino numa das postagens. E no caso da Maria do Rosário, ele chamou ela de falsa, cínica, nojenta. Eu vi até numa outra publicação que ele chamou de puta, enfim. E aí, quando veio a intimação, ele gravou um vídeo esfregando, desculpa o termo, no saco. Eu não sei se era uma intimação ou se era uma... Acho que é uma notificação. Era uma notificação, como deputado. Ele rasga... Ele rasga, tira sarro e fala, e manda ela pastar, alguma coisa assim. E aí? E nesse caso, essas duas condenações que ele sofreu, foi uma espécie de censura, um exagero? Não. Eu acho que as saídas encontradas estão todas previstas na Constituição. Quem se sentiu ofendido utilizou-se o direito a pedir uma reparação judicial, no caso do Freixo, que ele pediu danos morais, né? E no caso da deputada, ingressou uma queixa-crime, né? No caso. Então, tudo está previsto na Constituição. O que eu acho que foi um pouco exagerada foi a pena de prisão dada ao Danilo Gentili. Mas o comportamento dele não foi exagerado? Não, foi exagerado e houve para se dar um regime mais gravoso, você tem que considerar as consequências do crime, né? O artigo 59 do Código Penal diz textualmente isso. Então, quanto de consequência isso gerou? Você tem um agravante quando o crime é cometido por meio de internet. Que você não tem controle. Você não tem. Se você falar num anfiteatro para 10 pessoas... É uma coisa. Se você falar na rádio, na internet, aqui onde milhões de pessoas podem abrangência é muito grande. Então, o dano é maior. Com certeza. Então, o magistrado pode subir a pena e depois do regime aberto, vem o semiaberto. Então, primeiro, eu desconheço os antecedentes dele. Caso ele seja reincidente, desconheço, precisa ver o processo, o juiz pode dar, sim, um semiaberto, ou tenha maus antecedentes. Então, mas veja, salvo engano, a decisão foi de primeiro grau. Foi de primeiro grau. Então, ainda tem TRF, sistema recursal para corrigir eventuais. Não, mas aí eu acho que a questão também ele cometeu um crime contra a honra, porque se ele fala... Ele faz uma crítica à deputada. Não concordo com a votação, não concordo com o posicionamento. Agora, se ele fala que ela é cínica e uma nojenta... Eu acho que até aí já muda, né, Renata? Uma crítica mais contundente, talvez. Determinado deputado ou vereador tem um mandato medíocre. Medíocre, não é? Não coaduna com o que o povo pensa. A gente está citando aqui alguns exemplos de críticas a políticos. Agora, se ele fala que ela é falsa... É porque ela mente, né? Sei lá, cínica e nojenta. O ato obsceno, vamos assim chamar, e depois colocá-lo numa rede social, foi isso que ele fez, né? No Twitter, né? Se ele estava indignado, para que fazer aquele ato, né? Eu não gosto da vítima. Eu deixo claro, assim, não gosto. Mas ele está dizendo assim, essa é a minha opinião. Não sou eleitor dela, ela é deputada de outro estado, enfim. Não gosto como mandatária. Como política. Como política. Não gosto. Em relação a comportamentos e o viés dela. Mas, queira ou não, ela é uma autoridade. Né? Gosta ou não, ela é uma autoridade. Ela é representante do povo que a elegeu. E aí ele pega um documento oficial e ainda posta... E ele é muito conhecido, né? É um dos recordistas. Tem muitos seguidores. Aí o estrago é grande. Então, mas teve ampla defesa contraditória, tem que se aguardar o TRF. Nani, eu acho que é interessante, apenas para pegar um pouco da introdução que o Dr. Bevilacqua fez a respeito de direito constitucional. Nós temos os princípios que não são absolutos, né? O princípio da liberdade de expressão e do direito à honra. E para o juiz resolver uma situação, ele vai ter que fazer o que se chama de ponderação, verificar. E essa ponderação ela não pode ser feita de uma forma assim, geral, que vale para todos. É caso a caso. Então, o juiz tem que ver todas as peculiaridades de cada caso e ver e analisar em cada situação o princípio que deve prevalecer. Então, muitas vezes, em um determinado processo, o princípio da liberdade de expressão ele vai prevalecer. Em outras, não, vai prevalecer mais o direito da honra. Então, é difícil, tem que analisar cada caso. Não dá para a gente fazer toda a análise assim, de uma forma genérica. Então, nesses casos,
foi considerado que houve os abusos, né? E aí, evidentemente, os inconformados devem recorrer para, enfim, acertar eventuais correções, né? Mas eu acho que o sistema funcionou da forma como deve ocorrer. Claro que o eventual acerto na dosimetria, isso pode ser feito da forma recursal, mas é bem diferente, por exemplo, de uma censura prévia, onde você não permite o debate, não permite a exposição da informação. No caso, as informações foram colocadas e aí o juiz tem que analisar se a informação divulgada, se ele exacerbou na liberdade de expressão dele. E, na verdade, que foi o uma caso opinião, difere. né? É perfeito. Né, é isso que o caso difere do primeiro que a gente estava tratando, né? Quer dizer, ali vocês falaram, ali não pode falar, né? Ali calou-se a revista naquele caso, né? Quer dizer, ela não pôde circular ali livremente. Aqui não, aqui é como o doutor colocou, ele foi lá, falou, fez uso da liberdade de expressão dele e depois simplesmente ele está arcando com as consequências de ter passado do limite em vários sentidos ali. Eu acho o que ministro Dias Toffoli, claro. Ele ainda tem o direito de eventualmente se sentir julgado, ofendido pela por causa revista, da menção, não, ele entrar com o direito de reparação. No caso, quem disse aquela afirmação não foi a revista, foi o Marcelo Odebrecht, né? Então, é preciso verificar quem afirmou e aí quem difundiu a informação, mas isso no momento sempre posterior, né? Nunca prévio, porque daí você corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Alexandre de Moraes, ou seja, deu uma decisão, 2 dias, teve que recuar. Agora, sobre o caso do Danilo Gentili, né? Nossa, eu fico tão preocupada de falar Danilo Janine. Nosso colega, Danilo Nosso colega. Danilo Um Janine. abraço a Danilo, porque são nomes muito semelhantes, né? O primeiro igual. Agora, Nani, o Danilo Gentili, o que ele fez ou o que ele faz é bem diferente do que nós, jornalistas, né? Fazemos Tem nada a ver, aliás. no dia a dia, não é, Rafael Sereno? Porque ele é um comediante, ele tira sarro de algumas situações, não é um trabalho jornalístico que tem uma apuração. Isso, as redes sociais, elas estão aí para, de fato, dar cada vez mais voz às pessoas que antes eram, né, anônimas, enfim, expor aí as suas opiniões, né? Enfim, mas o que a gente faz no dia a dia, o jornalismo mesmo, é bem diferente do que o Danilo Gentili fez. A nossa responsabilidade também é muito grande, né? A gente também tem muitos critérios que a gente respeita justamente para não incorrer não ultrapassar esses limites, não é isso? Porque esse programa, por exemplo, Renata, é um programa de opinião, né? A gente está aqui, a gente expõe o que a gente pensa. Quando a gente está fazendo uma matéria informativa... Mas mesmo quando a gente está num programa de opinião, Nani, nós não podemos cometer... Sim, é verdade. Você não pode falar tudo o que você pensa. Nós não podemos ofender. Ou até podemos e seremos responsabilizados por isso. É uma escolha da pessoa. A pessoa ela pode falar, só que falando, ela terá que se responsabilizar caso ela viole as leis. Me ensina uma coisa aqui. Na faculdade, vocês... O jornalista, ele é orientado dentro da doutrina jornalística. E assim, doutor, faz tempo que eu fiz faculdade, hein? Deixa eu lembrar. Vamos lá. Eu estou preocupada com a sua pergunta. Não, a pergunta até... Veja, porque eu acho, a opinião minha, pessoal, acho absurdo essa viabilidade legislativa de um cidadão que tem curso superior registrar o seu diploma no ministério e virar jornalista. Sim. Isso ainda pode. Sim. Isso a meu ver, data máxima vênia, um absurdo. Porque tem gente Aliás, que faz eu estava na faculdade quando o Gilmar Mendes, né? 2009. Eu posso virar jornalista, então? Pode, né? Pode, se você pode. Chama o MTB provisório, desde que você se coloque como jornalista, qualquer pessoa pode. Não, mas isso é um absurdo. Vocês fazem uma faculdade, tem doutrina, tem experiências anteriores. Então, a minha pergunta é, dentro dessa doutrina jornalística, né, o jornalista, na hora que ele solta a informação, ele pode jogar o viés ideológico dele em cima da informação, ou ele tem que dar informação e ponto? Não. Ou depende do programa? Como você falou. Não, doutor, vamos citar um exemplo. Você faz uma matéria sobre um aumento de salário de vereador. Matéria informativa. Informativa. Você informa, foi tantos votos e o aumentou em X%. Aí você tem a sua coluna que você vai opinar sobre aquilo. Mas na matéria, você não pode colocar a sua ideologia, o que você acha, o que você pensa, né? É o registro dos fatos. Registro dos fatos. Na reportagem, né? Que estão ali nas páginas local, geral, enfim. Página 2, normalmente, claro que pode também ter outros espaços, mas está bem explícito o espaço de opinião,
que pode ser por meio de um artigo, por meio de coluna, editorial, não é isso? Críticos. Isso. Exatamente. Ali a gente Exato. pode Ali colocar... ele põe o que ele acha. Exatamente. Ali a gente pode colocar a nossa opinião, falar na primeira pessoa, né? Mas na reportagem, não. Ali é o registro dos fatos, não é, Rafael? Sem dúvida. E acho que o princípio mais bonito do O jornalismo... que a Cruzoé fez foi registrar o fato. Foi registrar o Marcelo fato. Odebrecht disse isso. Exatamente. Não falou, disse a verdade, disse mentira. Ou... E nem que o Disse Dias isso. Toffoli teria algum comportamento inadequado por ser amigo do amigo, né? pai. Do meu pai. Acho que o princípio mais bonito do jornalismo, na minha opinião, é o princípio da neutralidade. Porque quando a gente fala assim, a gente tem que publicar a verdade. A verdade, a definição do que é verdade, é estudada pelos filósofos desde a antiguidade lá, e é um conceito que até hoje todo mundo discute. O que é verdade? Não se chega a lugar nenhum, né? Então, mas o que é o princípio da neutralidade? É o jornalista tratar com a devida distância dos fatos e não se envolver com eles e relatar de forma equidistante. É mais ou menos o que o juiz faz. Ou seja, ele se mantém num ponto afastado, não envolvido dos fatos e relata as informações ali. O promotor já toma um partido, né? Ele Não. já... Pera lá. Não, eu quis dizer, ele faz promotor, uma denúncia. É promotor de justiça. Não, Tanto mas é então... que a Raquel Dodge arquivou. Não, mas por exemplo, quando ele manda pro juiz, vocês falam, ele cometeu o crime, tem Sim. provas, então... E quando o juiz condena? Exato. Mas o promotor também pode atuar como fiscal da lei. Nesse caso, ele não é mas parte. É a função constitucional. A Dodge, nesse caso, já pediu arquivamento que ela viu o ato em si maculado desde o início como censurador. Dentre outras, né? Enfim. E outra, aquele negócio. Eu não gosto da palavra assim, o órgão acusador. Naquele momento da denúncia, estamos sim acusando, porque é o Estado pedindo ao Estado juiz, olha, esse indivíduo, essa empresa, esse cidadão, no âmbito criminal, vamos pegar esse indivíduo, ofendeu a lei penal. E se ele ofendeu a lei penal, a nosso ver, na colheita de prova, ele merece essa pena. Né? Tanto que a sentença é um silogismo, né? Então, claro que não somos o dono da razão. Mas e quando o juiz ele condena, ele toma um partido. Toma. Só que ele tem que fundamentar esse partido que tomou. Eu tomei o partido do órgão acusador, ou do Ministério Público, ou da defesa, até assiste a causa, até terminar as instâncias. Eu só acho que no Brasil tem muita instância. Né? Processo a não exemplo tem fim, da né? STJ hoje, né? Terceira e quarta instância mesmo. E o brasileiro precisa ter uma resposta mais rápida. Né? Definitiva mais rápida. E isso prejudica muito. E nós teremos debates que, se eu for convidado outra vez para falar prisão em segunda instância, o STF vai pautar, né? A redução dos recursos, enfim. Isso tudo prejudica. E muitos dos difamadores, caluniadores de plantão, porque se valem disso, dessas 4 instâncias e da prescrição. Mas fala assim, não, pode descer a língua lá, porque a gente tem bons advogados, até o processo vai correr por anos. O criminal vai prescrever. Talvez até a defesa do Danilo Gentili pense nisso, porque as penas são pequenas mesmo. Né? Então, precisa também reduzir essas instâncias para dar mais segurança jurídica à nação. Muito bem, agora 8 horas e 53 minutos e a gente vai falar de Gromos Elevadores, também patrocinador deste programa. Os tempos mudaram e os elevadores domésticos não são mais simplesmente um luxo para poucos. Os elevadores estão se tornando mais e mais uma adição prática à sua casa ou à sua empresa. Renata, a gente já foi conhecer a sede da Gromos, é super interessante e os serviços aí são prestados para hospital, para escola. Restaurante, residências com elevador, né? Só valoriza, não é, Nani, o imóvel que possui um elevador com a qualidade que a Gromos produz, fabrica aqui mesmo na cidade de Limeira. Com alta tecnologia, profissionais qualificados e, gente, sempre com segurança, né? Porque tem aquela coisa do pânico de elevador, local fechado. Na Gromos, todo mundo pode confiar. E pode contar com assistência que também é oferecida para quem investe nos produtos da Gromos Elevadores. Bom, todas as informações na página do programa Bastidores e também no site gromos.com.br. Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Muito bem, temos algumas questões aqui. Você citou agora, Nani,
citou como exemplo a reportagem, né, do aumento do salário dos vereadores, que Sim. deu a maior polêmica aí, né? Teve até vereador, viu, que comentou, né, em bastidor, que a gente não questiona como questionamos o legislativo e o executivo, não questionamos verdade, o viu? promotor, não questionamos o Eu fui juiz. questionada. Por que a imprensa, no caso, né, a Educadora, Tem o vereador Gazeta... até que sugeriu, por que não Por que coloca vocês não falam do salário? aumento de promotor? É. Vocês não falam do aumento de juiz? Só que não são vocês que aumentam seus salários, né, doutor Bevilacqua? Primeiro é o Congresso Nacional. Segundo, nós tivemos, depois de 5 anos sem reajuste. É claro que todo mundo vai defender na época de Boa vacas lembrança, magras. Renata. Mas, assim, aquilo que você acabou de dizer, eu não aumento meu salário, né? E é uma questão a se pensar no Brasil. Você vê que quando, época de crise, os olhares para o erário, ele é mais forte, né? E até compreensível. O que não pode é ter abuso. Por exemplo, hoje eu escutei uma revolta lá nos salários dos membros dos conselheiros do Tribunal de Contas de Minas, recebendo contra-cheques de 140, 160 mil no mês. E está parcelando o salário dos servidores de Minas, né? Dos servidores que não são todas as alçadas. Só que o que eu discordei, no finalzinho explicou-se o porquê daquele contra-cheque. O cidadão vendeu 2, 3 períodos de férias e o Tribunal de Contas resolveu pagar de uma vez só. Isso é difícil acontecer no Ministério Público, pelo menos paulista, né? Que a dívida dos órgãos em salários, horas extras, etc., às vezes até impagável. Eu, por exemplo, tenho vários créditos e se o Estado não me pagar, como não me pagou muitas situações, vai fazer audiência em tal lugar, vai cobrir uma comarca, não foi pago, eles dizem para a gente, devemos, não negamos, espeça-se precatório, e a gente nunca recebe. Agora, se você pegar um diretor de empresa, ele entra com uma ação trabalhista, penhora a conta da empresa e recebe na hora. Então, tem esse outro lado também. Né? Mas em época de vacas magras, né, o Brasil tem... As cúpulas têm que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E essa é a discussão, né? Quando é que o aumento deve ser rejeitado ou não, né, Renata? Pois é. Bom, Nani, nós temos várias participações aqui, quero registrar algumas delas, também tem algumas perguntas. Olha, o Edmar Souza, ele manda boa noite para todo mundo, diz que é o melhor programa das noites de terças. Obrigada, e parabenizou Edmar. O assunto e aos entrevistados também. O Marcelo Arcaro Araújo diz que está na escuta. A Regiane Balabem, lá do Rio Grande do Norte, um abraço à Regiane. O Valdecino Mec. Diz que está adorando ver a gente pelo celular. O Rafael Muniz, desejando boa noite. A Isabel Aparecida dos Reis também, um abraço. Mamãe Reis. A dona Isabel. A Gislaine Pilon. A Maria Lúcia Bueno Bergantin, desejando boa noite a todos. Denise Consentino mandando boa noite. Conhece? Conheço. Mamãe. Um abraço a Denise. Silvana Garri. O Jair e Noêmia Signorelli, ele faz um comentário, eu não sei em qual momento ele disse isso, Nani, mas se os ministros ouvissem essa reportagem, dá uma impressão que eles estão rindo, dizendo estamos gerando emprego. Em algum momento ele deve ter dito, deve ter feito sentido esse comentário. Ed Marcos Gonçalves... Gerando emprego nosso de estar aqui falando deles, é isso? Entendi, não, mas ok, tá valendo. Que bom, aqui a gente tem emprego, né? O Edmarcos Gonçalves, o Iris Akira, desejando boa noite a todos. Renê de Patrícia Silva, Valdelícia Jesus, Cláudio Barros, Bruno Cunha, Sandra Cristina e tantas outras pessoas aqui que nós vamos depois reproduzir se mandarem o seu comentário, mande sua pergunta também aqui. O Pablo Biasotto, ele faz a seguinte pergunta: quando Lula foi impedido, proibido, censurado de dar entrevistas, não ocorreu tamanha indignação. Por quê? Aí a pergunta é para todos. Juridicamente, preso... Foi a Folha de São Paulo, né? Não ostenta o direito, com devido respeito, à liminar do ministro Toffoli. O preso, ele tem uma certa limitação de direitos, né?
Você está dizendo a pergunta é em relação a ele preso. Ele até faz um comentário aqui, eu vou até ler para ter uma sequência. Ele diz, uma proibição de entrevista pode ser arbitrária porque pode impedir que o preso se manifeste sobre irregularidades na própria custódia dele. Porque quando é um programa sensacionalista para humilhar o preso, pode, e quando é para ele falar, não pode. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Os consumidores da distribuidora de energia pernambucana Celp Teríamos, então, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. A emissora até foi comunicada pouco tempo antes do programa iniciar, mas esse pronunciamento não vai mais acontecer, então, hoje seria agora exatamente às 9 horas. Foi por isso até que a nossa técnica nos interrompeu, justamente por esse pronunciamento que foi cancelado agora há pouco. Mas dando sequência, então, a esse questionamento feito pelo Pablo, o Rafael até já estava respondendo, Rafael. Você acha que o Lula... Não, vamos ser diretos. Você acha que o Lula deveria dar essa entrevista à Folha? Acho que sim. Claro, tem restrições. Não é um cidadão como qualquer outro livre. Tem as suas restrições, mas eu sou favorável a não haver censura. No caso, é importante dizer que esse pedido foi feito na véspera da eleição, na reta final da eleição. Ou seja... daí tem um outro contexto daí, né? Por ser véspera de eleição. Mas eu ainda privilegio a liberdade de ter dado a entrevista. Acho que a decisão agora foi restabelecida de forma correta, mas tem que se colocar as restrições... Foi restabelecida de forma correta, mas o timing dela também, de novo, prejudica o Supremo, né? Porque incrivelmente joga contra ele mesmo. E foi assim, feita como uma espécie de compensação, Exato, né? Dizendo, estou compensando, né? Estou fazendo, então, justiça agora dos dois lados. Libero né? a entrevista. Exatamente. Mas Agora, você acha que o Lula merecia? Eu acho que foi mais um despacho de iraforra. Então vocês querem? Eu vou dar aqui também. Exatamente. Pode ser. Exato. Veja, imagine o doutor amanhã... não concorda com a entrevista. Não, independentemente seja Lula, né? Quem quer que seja. Imagina amanhã o Fernandinho Beiramar também quer dar entrevista. Mas então, aí tem até um Imagina outro comentário amanhã... aqui. A Suzane, que matou os pais a pancadas, deu longas entrevistas em grandes canais de TV. Exatamente. Vai depender, veja, da situação individual de cada detido. Qual transtorno social isso pode gerar, né? Mas transtorno social, como é que a lei mensura isso? A lei de execuções penais dá ao magistrado poderes para mensurar essas situações. Tudo colocar em risco segurança, seja do preso, seja do sistema, seja entrada e saída de pessoas, enfim. Falar em censura, que ele pode estar sendo maltratado, Rafael, eu ouço discordar porque é o seguinte... As bancas advocatícias, as bancas advocatícias que defendem o Lula, né, são caríssimas. Um dos melhores escritórios do Brasil. Então, nada ali passa desapercebido por eles. Inclusive, hoje eles fizeram pedido para a STJ dizendo que não foram intimados, o que eu acho difícil, né? Notadamente porque os julgamentos do STJ são intimações pelo Diário Oficial. Então, tem que se analisar caso a caso, porque é um ex-presidente, teve muito voto, né? Então teria um interesse público. A partir do momento que você começa a dar voz ativa a um preso com condenação em 2º grau e que já se cogitou, se não foi eu que disse, vocês já leram isso, que muitos falam que é uma prisão política, né? Isso vai reverberar e mais. Claro, faz por escrito, etc., responde alguma coisa, mas se toda essa moda vai pegar, você vai colocar todo o sistema carcerário em risco. Porque se é direito dele, é direito do pior dos piores criminosos de crimes de sangue e dos crimes do colarinho. Olhando friamente, preso, né? Então qualquer preso teria direito. Então, veja bem, preso provisório tem direito de votar. Mas há situações que você não consegue colocar a urna eletrônica em todos. Tanto que muito poucos presídios foram passíveis de inserção da urna eletrônica. Não teve essa chiadeira. O que é mais sagrado? O direito de votar ou o direito da entrevista? Os dois, mas eu acho que o direito da entrevista, o direito de votar de alguém que quero eleger é importante. E não teve essa chiadeira. E foi um direito tolhido. E ninguém falou em censura, e ninguém falou em direito tolhido.
E não foi possível. Por quê? É um sistema carcerário. E outra coisa, gente... Mas não é porque não reclamaram? Porque não reclamaram, no caso. Os direitos do preso estão assegurados na Lei de Execuções Penais e na Constituição Federal. Tem gente que fala absurdo na Faculdade de Direito que preso tem direito de fugir. Se tivesse direito de fugir, o Estado tinha que pôr uma escada lá, né? Uma corda para ele fugir. Não tem direito de fugir. Preso tem o direito da dignidade da pessoa humana, cumprir a pena em local digno, o que o ex-presidente, com certeza, cumpriu. Né? Ele vai sair do quarto da Polícia Federal, porque é um quarto, né? E em setembro, provavelmente, vai para casa. Então, diferentemente de outros presos do mesmo crime, que foram para um CDP, tristemente com problemas, né? Superlotação, higiene, etc. Problemas que Mas, doutor, por essa máxima, então o Lula, não, na sua opinião, o Lula não deveria estar preso em Curitiba, numa cela... Deveria, mesmo sendo ex-presidente da República, ser colocado junto dos outros? Não, deveria ir para estabelecimento prisional, onde todo mundo de segundo grau vai. Todo mundo... Veja, até juízes e promotores, depois que perdem o cargo em penitenciária, condenados, vão... O Rocha Matos está onde? Não teriam essa regalia. Rocha Matos está onde? Que foi condenado na Anaconda. O outro magistrado que matou, o ex-promotores que matou a esposa estão onde? Estão em estabelecimentos prisionais. Mas isso foi a discricionariedade do magistrado. Eu tenho certeza que um ex-promotor, da mesma forma, ex-juiz, um magistrado pode ter risco, discricionalidade de conceder uma entrevista ou não, certo? Se for a discricionalidade do magistrado de escolher que ele cumpra a pena em Curitiba ou não, o magistrado também pode ter a discricionalidade de escolher que ele pode dar entrevista ou não. Sim, dependendo da peculiaridade de gerar conturbações sociais e até para a segurança do estabelecimento prisional. E há de convir que... Não, mas, doutor, o que o Rafael falou também é uma coisa interessante. Tem 2 pontos. A entrevista antes da eleição e a entrevista depois da eleição. Né? Vocês concordam que a entrevista porque a entrevista talvez poderia mudar a eleição? Essa que era a discussão à época. Veja, tem que ser é um tema super sensível, né? Tem que ser feito caso a caso. Ninguém tem essa resposta. O Lula deveria ser um preso comum, mas o fato dele estar numa cela especial da PF já diz que ele não é um preso comum. Porque senão teria que ser em outro CDP, né? Então, é complicado, porque você tem que analisar o juiz tem que analisar qual a situação é melhor. Não é ilegal ali, mas não deveria, concordo com o Dr. Bevilacqua, deveria ser transferido para um presídio comum, não ficar numa cela da PF. Houve deferência, né? Houve deferência. Até a saída dele pro velório do Neto. Então, todos os outros presos podem requisitar. Sim, está previsto. Mas isso pode. A saída pode. temporária e autorização de saída estão previstas na Lei de Execuções Penais. Mas a saída... É diferente sair um preso que ninguém sabe quem é, onde uma escolta é suficiente. Só um carro, né? Porque você pegar uma figura pública, tem que colocar num avião... Tem que colocar blindados, tem que colocar gente. Vocês viram, teve militantes e isso. Mas aí não é culpa do Lula, né? Se ele... Não, mas veja, o interesse público está em primeiro lugar. Sim, teve gasto público, é não, diferente. Não, nem o gasto, às vezes. Mas deferiram na segunda vez, né? Na segunda vez deferiram. Na morte foi do irmão, né? Neto. Do irmão, não. Do irmão negaram. Foi do Neto. Do Neto ele foi. Ah, mas não... Né? Uma liberação não justifica a negativa da anterior. Eu realmente não li os fundamentos da magistrada. Ela não pode falar assim, não defiro porque não gosto. Não pode. Ela indeferiu da primeira vez, alegando que não havia estrutura hábil disponível para conduzir o preso. Com a urgência também que se postulava. E no fim acabou se provando mesmo, né? Porque daí quando foi liberado pela Corte Superior, no fim não deu tempo. Não deu mais tempo, É porque então, como houve a negativa em primeiro grau, do juízo da execução penal, aí buscou-se os tribunais. Aí quando foi dado, já havia passado o tempo, já não seria tão conveniente. Mas o que eu acho curioso dessa decisão, em algum momento, acho que foi no STF, quem barrou, não sei se foi o ministro Luiz Fux, ele citou o temor de tumulto social na reta eleitoral. O que é subjetivo. Ninguém sabe se a entrevista dele decidiria a eleição ou não. Poderia decidir o Haddad sairia vencedor. É extremamente subjetivo. Você pode fazer o raciocínio oposto, né? Você pode dizer que a não entrevista dele definiu para o outro lado também. Então, exato. Permite as duas interpretações. Muito bem, 9h08. Renata Reis, vamos falar agora de Medical, deste patrimônio de Limeira, que é exemplo de dedicação, de atendimento, de qualidade.
Com certeza, Nani. E ajuda por esse programa de pé também, né, Renata? Acredita neste projeto, né, que estamos aí há mais de um ano, né, como bastidores. Fez um ano em abril, viu, Fez Renata? um ano nem agora. uma festinha a gente fez, viu? Não deu nem tempo. A gente trabalhou tanto que não deu nem pra... Precisa, né? A gente vai tomar um vinho lá no bistrô, né? Pois é. Terroir, né, Renata? Exatamente. Vamos saber, então, mais sobre a Medical. O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical, porque o importante é ter saúde. Um grande abraço a toda a equipe Medical. E, Renata, a gente vai fazer ainda matérias falando sobre a chegada do frio, essa questão da dengue, né, que está feio aqui em Limeira. A gente vai entrevistar aí os médicos da Medical para dar dicas à população. Sim, Nani, estamos também nos aproximando de um período aí em que gripes e resfriados também acometem cada vez mais pessoas por conta dessa transição do calor para o frio, né? A maior possibilidade de transmissão de vírus, etc. E é sempre bom prevenir, com orientação médica de qualidade, como são os profissionais da Medical. Muito bem, 9h10. Renata Reis, muitas participações aqui, no WhatsApp também. O Rogério está mandando um abraço, comentando sobre o programa. A Elizabeth Gropo, deixa eu ver aqui. Olha, o Maurício da Associação dos Aposentados. Nani e Renata, parabéns pelo programa. Maurício, Associação dos Aposentados. Grande abraço também. Um abraço. Mais comentários aí? Tem sim, o Jair Signorelli, ele diz aqui, ele fez o comentário agora há pouco, deve ser dos últimos assuntos que falamos. Se fosse uma pessoa comum, os bens estariam todos bloqueados e o dinheiro teria que devolver. A corda sempre estoura nos mais fracos. Talvez em relação ao Lula. Mas estão bloqueados. Estão bloqueados. Né? Bom, deu gancho aqui para falarmos do que aconteceu hoje, né? No julgamento, né? A pena foi reduzida, Foi né, reduzida. Renata? O que isso significa? Não, o doutor já falou, o doutor falou há pouco, ele pode ir para o semiaberto daqui a alguns meses. Isso aqui é uma outra crítica que eu tenho contra a lei de execuções penais, né? Você tem quais regimes prisionais? E isso busca a ressocialização. O inicial fechado, acima de 8 anos de pena tem que ser fechado, né? O semiaberto, que não é rua, não é aberto, você fica em estabelecimentos prisionais como Instituto Penal Agrícola ou Instituto Industrial. Nós não temos o IPA, o chamado IPA. O CR, por exemplo, abarca pessoas do regime também semiaberto. E o regime aberto. O problema aqui no Brasil, pela falta de estabelecimento prisional, o pessoal que fica no regime semiaberto sai para trabalhar. Então, basicamente, fica um regime aberto. E regime, só vai para dormir na cadeia. Regime aberto, queridos, vamos parar de hipocrisia. É liberdade. Não, você não tem um agente de condicional, como tem os americanos, que fica de olho no cidadão, se ele está fazendo arte, se ele não está, onde ele está indo. Você não tem controle nenhum, o Estado não tem esse controle. Vamos colocar tornozeleira. Que tornozeleira? Falta tornozeleira, para arrumar a tornozeleira é um parto. Então, o que acontece? É triste, esquece o crime do Lula, vamos pegar um homicídio. Cidadão, 12 anos de cadeia num homicídio qualificado. Mata seu filho, mata sua filha. Dali a 3 anos você dá de cara com o cidadão. Dali a 3, 4 anos, ele tá na porta da tua casa, você tem que olhar como é que fica a sensação de justiça nesses crimes de sangue. Não, mas ele está cumprindo pena. E daí? Cumprir pena é na cadeia. Isso é o que eu penso, é na cadeia. Então vocês pegam uma situação, 12 anos de reclusão no papel, que eu chamo de pena bruta, né? E depois na prática de reclusão, de fechamento mesmo prisional, de suspensão, de privação de liberdade, 1 ano. Mas e no caso do Lula, então, há esta grande possibilidade... O Lula está preso há quanto tempo? Mais de 1 ano. Fez pouco 1 ano. Mais, fez um ano agora. Ele tomou uma pena de 8 anos e 10 meses, menos 1 ano, porque o tempo de prisão provisória já computa 7 anos e 10 meses. Tira 1/6 disso. Parece que em setembro, ele cumpre 1/6 disso. Certo. Semiaberto. Aí ele já pode requerer. Aí ele já vai ter todas as benesses do semiaberto e
também a possibilidade da prisão domiciliar. Então, é o que a gente lê pelos jornais e o que talvez a defesa técnica já esteja falando com repórteres o que vai pedir. O que provavelmente pode acontecer. Mas saibamos que tem mais uma condenação, que pode ser mantida ou não pelo Tribunal Regional Federal. E se o Brasil, se o Supremo, até lá, não tiver mudado o entendimento de prisão em segundo grau, ou mudado, não vai adiantar nada a condenação, caso o condenado seja, porque ele vai responder aquele processo em liberdade, se for mudado o entendimento do Supremo, que por um voto só. Então vamos ver se o Supremo vai pautar, parece que o ministro Toffoli vai pautar. Se o entendimento da prisão em segunda instância continuar vigendo, ou seja, a Suprema Corte não mudar esse entendimento, com a composição agora do ministro Alexandre de Moraes, que vai votar, não mudar o entendimento, e o TRF manter a condenação, ele continua no cárcere. Bom, temos aqui outro comentário. A Sandra Cristina, ela diz que admira muito o seu trabalho, doutor Bevilacqua, aqui na cidade de Limeira. O Carlos Barbosa também. Temos um comentário aqui. Não tem a ver com o tema da que Paola, são as liberdades. Não, do Bruno Cunha. Ele diz o seguinte, vou fazer o registro aqui, né? Porque eu acho importante a gente registrar todos os comentários e perguntas aqui. Bruno Cunha, ele diz, na Câmara dos Vereadores falaram que a Forti recebe 2 vezes mais que as empresas que fazem a mesma coisa em Piracicaba, Americana e outras cidades. São 28 milhões por ano para menos de 80 pessoas trabalhando, tirando combustíveis, máquinas e outras coisas. É como se cada pessoa custasse uns 10 mil por mês. Alguma providência será tomada? Bom, é o promotor da defesa do patrimônio público. Não, existe um inquérito civil público sem sigilo, já quase finalizado em relação à Forti, né? E que o cidadão fique tranquilo que as respostas virão dentro do tempo processual oportuno, mais rápido do que ele pensa. E a pergunta da Paola, Renata, já aproveitando o doutor Bevilacqua, ela está questionando sobre a intervenção. Você viu aí? Não. Paola Calegari. E a intervenção do ônibus, que já passou de 2 anos, o Ministério Público vai fazer alguma coisa? Aproveita, doutor. O Ministério Público já está fazendo alguma coisa. Primeiro, porque nós temos um inquérito acompanhando. E a questão está sub júdice. Ou seja, o que o Ministério Público faz? Ele colhe prova e entra com uma ação. Já tem uma ação com a fiscalização do Judiciário. Eu já pedi, o processo é público, vocês estão acompanhando, eu já pedi para a magistrada, né, para notificar, para que o Poder Público Municipal informe, né, sobre esse tempo. O processo não está caminhando com a celeridade devida. Mas daquele processo, como acabei de vos ler aqui o artigo 40, qual é o processo penal, né? Extrai esse papel. Se pegar a prática de um crime ou a prática de uma improbidade, eu extraio dali e movo uma outra ação. Então o Ministério Público já está participando, já está dentro do Poder Judiciário. Né? É simples. Mas a parte que quer que encerre imediatamente essa intervenção pode recorrer do despacho da magistrada. E aí a segunda instância vai dizer. Então, está bem mais avançado do que muitos pensam. Mas eu concordo, sim, tanto que expus na minha manifestação no processo, que essa intervenção está muito longa. É isso aí, olha, o Wagner Morente também parabenizando o programa, dizendo que é fã de todo mundo, parabenizando também o Dr. Bevilacqua. Um abraço ao Wagner Morente. A Amandinha grande participando, fotógrafo. grande fotógrafo. E a Amanda Abreu também, Silva, dando parabéns pelas pautas sempre tão adequadas. Pois é, posso falar de governo Bolsonaro agora com vocês? Posso falar de Bom Pastor antes? A gente está estamos nos últimos minutos, ainda acho que dá tempo de falar de governo Bolsonaro, mas antes... Claro, Bom Pastor, que comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida. E vocês já sabem, estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência. Bom, no Grupo Bom Pastor, se você fizer parte, você consegue descontos em várias áreas do comércio, academia, óticas, enfim. E todas as informações, grupobompastor.com.br, ou se você preferir, basta ligar 0800 177227, 0800 177227. E quem conta mais do Grupo Bom Pastor é o nosso amigo Renata Reis. Geraldo Luiz. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade.
Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. 9h19. Grande abraço ao Geraldo Luiz e Renata Reis. Vamos aos últimos minutos. Eu quero falar Bolsonaro. do governo Bolsonaro, né? Começou o mandato neste ano, aí já ampliando a possibilidade de decreto de sigilo de vários documentos. Agora tem sigilo também nos documentos do projeto da reforma da Previdência. Eu vi que o Leandro Consentino fez algumas publicações, né, neste sentido. Eu gostaria que vocês falassem, né, o que pensam, já que estamos falando de liberdades o Bolsonaro aqui. saiu em defesa do Danilo Gentili também, quando ele foi condenado, né? Ele foi lá no Twitter, né? Quando se espera, né, manifestação de situações como fuzilamento de uma pessoa lá no Rio de Janeiro, depois se manifesta, né, em relação ao Danilo Gentili, mas então são opiniões e eu gostaria de ouvir cada um aqui sobre Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro e o tema liberdades. Tá. Bom, não é surpresa para ninguém que eu sou bastante crítico a esse governo, assim, em vários aspectos, assim. A reforma da Previdência não é um deles. Eu concordo com a reforma da Previdência e daí vem a minha crítica também, com relação especificamente a isso, que eu acho que o governo está tendo uma condução desastrosa nesse assunto. A gente viu hoje que, de novo, a oposição conseguiu, de alguma forma, adiar ou barrar a questão na CCJ. Nós já estamos quase adentrando maio e essa questão não caminha. Eu acho que tem a ver justamente com a retórica que esse governo inoculou ali durante o período eleitoral, no sentido de negar a política ou de dizer que toda formação de coalizão, formação de acordo era um sinal de igual corrupção. Isso não é verdade, né? Quer dizer, a gente precisa debater, precisa costurar, precisa formar coalizões para poder governar e a gente está tendo resultado agora. Então, eu acho que fica patente que não dá para governar pelo Twitter, não dá para governar pela ideia do arrobo, pela ideia simplesmente da vontade ali. A gente sempre tem que sentar e dialogar e conversar. Eu acho que está faltando isso a esse governo. Entender que o diálogo é a base da democracia. Eu entendo que há opiniões divergentes, eu respeito as opiniões das pessoas que admiram, que gostam do governo, mas eu acho que todo mundo que há um consenso de que esse governo precisa parar um pouco e conversar. Ele é um representante de uma parcela importante da população, mas não de todos, e eu acho que isso que é fundamental entender a partir de agora para que a gente consiga atender aos desafios que a gente precisa. A reforma da Previdência é uma delas. Se a gente não der celeridade a isso, o país vai quebrar em pouco tempo, e eu acho que isso é consenso, é claro para todo mundo, apesar de alguns estarem sabotando aí, sabem que isso é verdade, tanto, por exemplo, especificamente o PT. O PT hoje se diz contra a reforma, mas a Dilma... sabotando é a própria esquerda. Então, mas a Dilma e o Lula patrocinaram reformas da Previdência, diziam ser importante no governo deles. Então, quer dizer, por que agora muda? Porque é um outro governo? Então, ser um pouquinho mais racional nesse discurso, mas eu acho que todo mundo tem que conversar. O Brasil está precisando de conversa e eu acho que é isso que a gente não está tendo. Rafael, deixa o doutor Bevilacqua por último. Não, eu... Deixa por último, porque depois que ele falar, provavelmente a gente vai voltar a falar também. Acho que o fechamento do Leandro ali foi perfeito. O Brasil precisa de mais diálogo. E aí o presidente tem responsabilidade nisso. Eu acho que nesses 100 dias ele governou muito mais para os seus eleitores do que o Brasil como um todo. Ele agora é presidente de todos. É evidente que há divergência numa democracia, isso é normal e tem que ter. Mas acho que ele precisa descer um pouco do aspecto da eleição, né? Que a eleição acabou, ele é o presidente legítimo, vai governar pelos próximos 4 anos. Então, acho que está na hora de baixar um pouco o nível da eleição e governar. E governar e também sair um pouco só desse discurso da Previdência. A Previdência é relevante, é preciso mesmo, só que também não pode ficar apenas nesse debate. Ou seja, e as outras áreas? O que nós vimos no Ministério da Educação até agora? Absolutamente nada. Um desastre. Uma pessoa é nomeada um dia, uma semana depois já saiu, ou seja, fica difícil você fazer um projeto a longo prazo com tantas travas, né? Então, acho que os demais ministérios também precisam funcionar, não só Previdência, senão a gente fica aquela questão só de um tema, né? Previdência e talvez o Ministério da Justiça com o Moro, que mostra sinais. O restante do governo não se vê nada
não se divulga nada, poucas ações, né? E muito barulho. Acho que é um governo que fez muito barulho nos 100 primeiros dias e gastou energia com coisas desnecessárias. E uma dificuldade na relação com a imprensa também. Também, né? Com imprensa e também, mas você observa que entre eles mesmos, né? Por exemplo, o filho do Bolsonaro tá atacando... Segura esses meninos, presidente. O vice-presidente da República. Onde já se viu isso? Ou seja, eles estão se degladiando entre eles. Isso é ruim para o país. Como é que você vai desestabilizar o vice-presidente? Você vai instigar o vice contra o presidente? Isso é péssimo para o país, para as instituições. Então, acho que falta o governo Bolsonaro se concentrar mais na administração mesmo, e ele tem tempo, precisa ser dado o tempo realmente para que a coisa seja organizada, só que o que a gente vê pouco é dessa organização. Na verdade, a gente não vê organização, a gente vê mais desorganização do que uma organização efetiva de governo. Doutor Bevilacqua, sua opinião sobre os 100 dias de governo Bolsonaro? Sobre o jogo de cintura político, péssimo. Eu posso falar porque eu gosto do governo Bolsonaro, sob o prisma jurídico. Mas porque gosta mesmo do governo Bolsonaro ou é porque é só contra mesmo a esquerda? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu sou democrático. O que eu acho é o seguinte, houve uma imposição de entendimentos de ideologia de esquerda por muito tempo, em algumas áreas, né? E o que ele, por ser um governo conservador, como ele se auto-intitula, né? Falou, eu vou dar meu tom de direita aqui. Agora, eu acho que ele está errando de forma clara e crassa, ficar dando ouvido para o Olavo de Carvalho, que não é do governo, deixar o filho dar pitaco, querer governar por Twitter, tudo isso eu concordo, eu faço coro. Agora, há outro lado, coisa muito boa, como, por exemplo, mexer na caixa preta dentro do Ministério da Educação, de dinheiro que está indo para pós-graduação, para mestrado, doutorado, com um viés ideológico que não se questiona, está tendo chiadeira. Eu vejo o projeto do Moro, eu vi promotores a respeito, criticar o projeto anticorrupção, mas vai ser um projeto muito bom para o Brasil, porque vai dar às instituições instrumento para pegar. Eu vejo nesses últimos um ano para cá, até no governo Temer, que com a criminalidade, a União começou a estruturar os laboratórios de lavagem de dinheiro do Ministério Público, criar instrumentos, o COAF, quanto a gente recebe do COAF mensalmente, informações que vocês não imaginam, de milhões de reais sendo movimentados com clara intenção de lavagem de capitais. E querem tirar da mão do próprio Sérgio Moro esse tipo de instrumento que vai proteger o cidadão comum, porque a lavagem de dinheiro leva imposto de renda sonegado, é Estado que não tem dinheiro. Então, nessa questão que o Rafael bem falou, e você também, Leandro, concordo plenamente. Tem que começar a governar, esquece Twitter, rede social é importante, ter sua assessoria, mas ele tem, sim, condições de olhar para outros ministérios e colocar gente boa ali. Agora, eu vejo pela primeira vez uma Polícia Federal muito mais forte, isso eu digo de carteirinha. Eu vejo pela primeira vez dinheiro indo para instrumentos de investigação, né? Doa quem doer, e isso, infelizmente, havia. Forças-tarefas canceladas, a gente pedindo para a Polícia Federal, porque o Ministério barrava o dinheiro. Barrava o dinheiro, você não tem gente presa, você não tem a busca, você não tem justiça feita. E agora a gente percebe que a coisa está indo. Então, nesse lado, vamos aguardar. E não é só o Sérgio Moro, o ministro deles. Né? Então, e 100 dias coisa, é muito pouco, né? Eu vejo gente culpando ele com 4 meses de governo. Né? E, às vezes, a briga com a imprensa só pergunta com parcela de verdade, não conta o outro lado da moeda, e o cara que dá entrevista se irrita. Né? Como o Guedes foi lá, em determinado meio de comunicação, começaram a falar, o que o senhor acha dessa imagem, o senhor ministro da Fazenda, esse monte de gente sem emprego? Esses 13 milhões de desempregados não foram gerados pelo governo Bolsonaro. Então, o que eu acho? Eu acho que isso é uma propaganda do outro governo. Como é que alguém gera 13 milhões de desempregados em 4 meses? Não gera, não foi culpa dele. E a pergunta só foi essa. Por que não falou assim, o que vocês vão fazer para consertar esse desemprego gerado pelo governo anterior? Por que não fez essa pergunta? Então, esse tipo de endereçamento de perguntas, sempre torcendo contra, que talvez tenha irritado. Mas, se ele não mexer, não botar ordem na casa dele como pai de família, deixar o filho vereador que exerça a vereança lá no Rio de Janeiro, e esquecer o guru, que fica ofendendo até o seu próprio vice-presidente, o Exército tem papel bom. Gente, o Exército não quer dar golpe nenhum.
Os próprios generais falam. O Exército quer ajudar. A exemplo das estradas que eles estão fazendo nos locais inóspitos do Brasil. Esse povo sabe trabalhar e o Exército fica ocioso, porque não estamos em tempo de guerra. Tem que usar para outras coisas. Né? Também discordo e concordo com vocês em relação ao fatídico episódio do Exército, em relação aos 80 efetuados. tiros, né? Os soldados estão presos. As duras penas da lei a estes soldados se excederam. A Justiça Militar Federal está aí. Né? Agora, é um estado sob intervenção, um estado de guerra. O Rio de Janeiro é mais perigoso do que faixa de Gaza. Então, vamos responsabilizar. Agora, tudo e outra, eu não sou presidente, ele tem que saber fazer a meia-culpa, né? E não ser também partidário cegamente. Eu acho que os dois lados. Cegueira partidária, não, é isso, sou contra porque sou contra, eu não concordo. Então, é o que penso. Muito bem. Muito bom, muito Foi bom. Ótimo bate-papo hoje, né? Com certeza. É um programa que você tem que assistir depois, se perdeu algum trecho, porque o programa Copia fica o link, na página. manda para os seus amigos, todo mundo que precisa ouvir e entender um pouco mais sobre liberdades e tantos outros assuntos que foram aqui discutidos, né, Nani? E olha só, o Silva Gabriel, está dizendo que o trabalho do Sérgio Moro tem 60% de aprovação. Inclusive, o ministro está em Lisboa e deu uma declaração de que se um dia ele for para o Supremo Tribunal Federal, é como se ele ganhasse na loteria, né? O Moro disse isso? Falou, pelo menos eu li na imprensa. Eu acho que não é fake news. Eu acho que é verdade, na loteria em relação à realização pessoal dele. Com certeza. Acho que todo jurista um dia quer chegar ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem, gente. Foi muito legal o papo, esclarecedor, profundo. E o melhor desse programa, Renata Reis, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende. Eu saio desse bate-papo muito satisfeita com tudo que foi discutido aqui e assim, e de proporcionar também às pessoas que nos acompanham tamanho conhecimento, né, Nani? Com certeza, gente. Reflexão, enfim, tomara que tenha ajudado muitas pessoas aí que estão aí nas redes sociais para serem usadas mesmo. Temos liberdade para isso, mas sempre respeitando os limites, não é mesmo? Os limites do direito também das outras pessoas. Rafael Sereno, meninos, obrigada. boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Leandro Consentino, muito obrigada também. Volte sempre. Boa noite, eu que agradeço. Doutor Bevilacqua, muito obrigada também. Mais uma vez, doutor. Sempre. A gente vai chamar mais, viu? Imenso prazer. Aí eu que aprendi mais aqui. Olha, que bacana. Aprendi sobre jornalismo em especial. Muito bem, é isso aí. Bom, agradecendo principalmente você que está do outro lado, que participa, que comenta, que nos dá a audiência. Muito obrigada. A nossa gratidão e a gente volta na terça-feira que vem. Tchau, gente. Tchau. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.